Olá, sou a Vanessa Souza. Estamos dando início ao nosso programa Educando. Hoje com um tema que particularmente eu sou apaixonada, falando sobre a contação de história, a importância de se contar a história para uma criança desde o jardim de infância, na verdade desde o ventre de sua mãe, a importância, os benefícios que isso traz para a vida de uma criança, assim como eles vão crescer e ser adultos, aprendendo o valor dos livros, e que hoje tem se perdido um pouquinho, né? O contato com os livros, o ato de sentir o cheiro, a textura, interagir com cada página que ele nos traz a viajar, a sentir o quanto é importante essa parte de ser criança, de ter infância. Então, nós vamos começar nosso programa hoje de uma forma diferente. Antes de apresentar para vocês nossas convidadas, que também são apaixonadas por esse ramo da leitura, nós vamos começar com uma contação de história, falando um pouquinho sobre o Natal, aproveitando um pouquinho esse final de ano. Então, vem comigo. Era uma vez o sonho de Natal. Patrícia Enjo Seco. Felício da Silva Feliz apresenta o sonho de Natal. Felício Feliz quer celebrar e todos distribuir valores, sentimentos com alegrias e emoção. Na noite de Natal e na noite de Natal, presentear com coração todas as crianças de todo lugar. Pacotes de amizades, de ternura, de muita paz. O ratinho feliz vai entregar e Feliz Natal vai desejar. Felício adora festejar. Ele adora comemorar Ano Novo, aniversário. O que importa é celebrar. E ainda mais se é tempo de festa, de novidade, quando o Natal se aproxima, trazendo paz e amizade. O ratinho decide, então, os amigos presentear. E o seu sonho de Natal logo vai realizar. Em uma grande sacola, como um bom Papai Noel, Felício coloca desejos e carrega coisas do céu. São sentimentos preciosos que todos há muito conhecem, mas precisam ser acordados, pois no peito adormecem. Leva caixas de alegria, pacotes de muito amor, todos embrulhados com fitas de toda cor. Muito brilho, muita esperança, carinho e quantidade. Muito aconchego gostoso e montes de liberdade. Em saquinhos coloridos, de punhados de beleza, polvilhando em tudo um pouco de coragem e sutileza. E as crianças de todo lugar recebem de coração esta mensagem de paz, amizade, ternura e paixão. São presentes diferentes do Papai Felício Noel. Não tem pilha, não tem bateria, não são de plástico nem de papel.
papel. São sentimentos singelos para uma noite de Natal, fazendo o mundo mais belo nesta data especial, pois é tempo de muita alegria, de festejar. Será o quê? O amor que nasce de todos, de mim e de você. E entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. É isso, estamos começando mostrando para vocês a importância desse momento, a leitura, o ouvir, o falar, o se expressar. E agora apresento a vocês as nossas convidadas, a tia Carmen e a tia Celine. Olá, Sejam tudo bem? bem-vindas ao nosso Obrigada. programa Educando. Me fala um pouquinho sobre vocês. Tia Celine, por que essa história? Essa história é para comemorar o Natal. E para dizer que no Natal não é só presentes, são presentes que às vezes adormecem em nosso peito, né? Como carinho, amizade, empatia, amor ao próximo. São presentes que nós devemos ter o ano todo, não só no Natal, mas para as crianças que estão em casa, para os nossos professores, para os nossos papais, né? Eu separei essa história para poder falar um pouquinho desse amor que precisamos, né, regar todos os meses do ano, não só dezembro. Perfeito. Agora me fala um pouquinho sobre você. Quem é Celine? Celine é filha de Dona Paula, contadora de história. Ela é esposa de Jarbas, mãe de Gabriele, mãe de Pedro Paulo, Caroline e vó de Melissa e de Milena. Professora, educadora, amo o que eu faço. Contar histórias, se fantasiar, deixar um pouquinho, né, um mundo mais leve, poder levar uma mensagem, poder levar uma história para as crianças, seja aonde você for, né, no consultório médico, na escola, dentro da sala de aula, para os seus colegas de trabalho. É assim que eu me vejo, uma contadora de história. E o que te fez embarcar nessa carreira de educação, ser educadora? Essa paixão pelos livros vem da onde? Vem da minha família, vem da minha mãe, da minha avó, do meu avô. Minha mãe contava muitas histórias para a gente. Tudo que ela queria falar com a gente, queria ensinar alguma coisa, era através de uma história, né? Era para tomar um remédio, era através de uma história. Meu avô contava fatos e casos também. Minha avó, porque a gente foi criado com meu avô e com a minha avó todos juntos, sabe? Morávamos muito próximo. Então, eu sou a primeira neta, a primeira bisneta, então fui criada no meio dessas histórias, né? E minha mãe sempre, o presente que dava era um livro, né? Falava das histórias. Muitas das vezes, né, não podia comprar um livro, ela recortava de jornais, de revista e montava livrinhos, montava Que figuras bacana. para poder a gente poder aprender mais sobre essa literatura, né? Então vem mesmo da infância mesmo. Eu acho que isso explica muito sobre o nosso tema hoje, né? A importância da leitura desde lá do início. Na minha educação infantil também teve um peso muito grande, né? Eu estudei em escola pública, né? A minha educação infantil, fiz 3 anos de educação infantil e foi uma educação infantil que marcou muito a minha vida. E eu sempre me lembro da professora fazendo a rodinha, de fazendo a contação de história. Eu cresci muito com isso, né? Pode ser que eu tenha me tornado professora de educação infantil por isso. Exatamente. Então fica aí a dica para os professores, a importância realmente de você pegar um livro e entrar numa sala de aula e mostrar para os seus alunos a importância. Não é só um papel, não é só um pedacinho, não. Aqui tem um conteúdo inteiro, uma vida inteira. É daqui que começa a descoberta. Pais, entenda a importância de oferecer um livro para o seu filho. Entendemos que hoje tem, sim, o Google, o YouTube, tudo isso. Às vezes seja mais fácil porque é de graça, porém, isso aqui não paga, isso aqui não tem preço. O preço de você tocar, de você poder abrir, de você poder ver cada desenho e viajar junto com o seu filho, isso é de grande importância. Tia Carmen, me fala um pouquinho sobre você. Olha, eu acho que eu decidi ser professora com 6 anos de idade, porque eu já dava aula para as minhas bonecas, então eu já contava história, né, para elas. Eu estou há 20 anos na área da educação, né? No momento eu não estou em sala de aula, mas trabalho
diretamente, né, com a sala de aula também, na Secretaria de Educação. E dentro de todos esses anos de trabalho, sempre teve um espaço da contação de história na minha aula, ou no início, ou no final. Quem me conhece sabe, era uma marca, né, da minha aula. Independente do componente que eu estivesse ensinando, independente da função, como auxiliar, como dinamizadora ou como regente, eu sempre dava um jeitinho de colocar a contação de história ali, porque eu amo ouvir histórias. Então, eu tentei aprender a contar histórias. Muitas pessoas boas passaram pela minha vida e me marcaram com essas histórias. Então, eu busquei, eu estudei, eu tentei desenvolver, né, essa arte em mim. E dentro da educação, tudo que eu trabalho hoje, acho que é o momento em que me dá mais prazer eu contar a história e ver assim, os olhinhos brilhando, né? As crianças, principalmente, mas às vezes até adultos, né, presos naquele momento de fantasia. Isso me realiza, é o que mais me realiza. Então, tá aí. Desde criança, você falou que tem o costume de ter acesso a esse livro. Pai, mãe, Natal tá aí. Dá um brinquedo, mas dá um livro também. Pode ter certeza que vão gostar muito. Vai ser muito prazeroso, vai valer muito a pena. Professor, invista mais na sala de aula. Invista em recursos que são diversos. Ah, eu não tenho. Mas olha só, você tem sua voz, isso é a coisa mais importante. Você só precisa disso. Tia Carmen, fala um pouquinho pra gente quais os benefícios da história na educação infantil, na vida de uma criança. Olha, lendo e ouvindo, né, as histórias, a criança, ela desenvolve muita coisa, né? Desenvolve a parte efetiva, a parte também de caráter, isso é muito importante, a formação do caráter, a atenção, a concentração, a parte de argumentação, explora também, amplia o vocabulário da criança. E assim, hoje em dia a gente está vendo uma geração, Vanessa, que está perdendo um pouco disso, dessa parte de fantasia, né? Exatamente. A vida já está tão difícil, né, para quem é adulto, né? Sumiu de repente Papai Noel, a fada do dente. Isso. O coelhinho da Páscoa. Entristece a gente, né? Porque é tão bom ainda acreditar nessa parte aí fantasiosa, né? E é possível trabalhar tudo isso dentro da escola, principalmente, mas também dentro de casa. É importante o papai e a mamãe saberem e acreditarem que aquele momento que você está com seu filho, no momento de dormir, né, que conta uma história, ou que seja um conto clássico, né, recontado, ou uma história inventada no momento, ou uma história construída com a criança, né, naquele momento de dormir, isso é muito importante, porque aproxima também, né, o pai e a mãe da criança, né? E professor, que faça parte das suas aulas esse momento de contação que a gente chama de leitura de leite. O que seria isso? É aquele momento da contação pela contação. Em alguns momentos a gente pode utilizar um livro de história para trabalhar assim, algum tema específico. Por exemplo, na minha sala eu percebi que estou tendo problemas com violência. Eu posso pegar uma história e trabalhar aquilo, e tem uma intencionalidade, mas eu posso simplesmente trabalhar um livro de história pelo prazer da leitura, por aquele momento, né? Então, a gente consegue trabalhar muita coisa, a postura, a atenção, a concentração. Você já deve ter visto, e muita gente também que está assistindo deve ter visto, às vezes uma criança que não sabe ler ainda, ela pega um livrinho. Eu acho que essa é a dúvida de alguns pais. Mas meu filho não sabe ler, para que eu vou dar um livro? Isso. Às vezes, assim, mas tem letras, ele não sabe ler. Que sejam poucas letras, que também sejam tem gravura. Só imagens. E aí, já aconteceu muito comigo e provavelmente já acontece com muita gente que está vendo. A criança ainda não sabe ler, está folheando o livro e aí ela começa. Era uma vez uma princesa que conheceu um príncipe. Ela não está lendo, ela está reproduzindo aquilo que ela ouviu em algum momento. É a imaginação. A minha filha tem 5 anos. Ela ainda não sabe ler. Ela está começando a conhecer as letras, o alfabeto, as vogais. Só que quando ela pega um livro, ela cria a história dela e está tudo bem, mesmo que não seja aquilo. Sim. Ela olhou para a imagem e falou, mamãe, está escrito isso aqui, ó. Isso. Sim, filha, tá. Por que não deixa ela pensar? Um dia ela vai entender. Isso. Um dia ela vai reler. Mãe, mas não era aquilo e tá tudo bem. Ela, na verdade, ela já está fazendo uma leitura que é a leitura de mundo, né? E isso é importante o professor saber, a importância que ele tem, né, na vida do aluno. Quando eu leio uma história para o meu aluno, eu tenho que prestar atenção na minha entonação, na minha expressão, na minha postura, porque eles acabam espelhando isso. Muitas vezes já peguei aluno meu, não estava lendo, né? Era do pré, 4, 5 anos, não estava lendo ainda.
e falava, era uma vez, e aí, o que será que aconteceu? O que vocês acham? Ele estava reproduzindo aquilo que eu fazia com eles. É isso. Então, isso é muito importante, né? É exatamente isso. E a diferença entre você ler e você ouvir? Então, existe uma diferença, na verdade, entre você ler a história e você contar a história, né? Quando eu pego um livro e leio aquela história da forma literal, de acordo com o que o autor escreveu, não coloco a minha opinião, a minha ideia, né? Eu estou fazendo a leitura da história. Eu estou simplesmente lendo, né? Eu preciso ter a postura, a entonação, mas eu estou lendo o que está ali, de forma literal. Fiel ao texto. Fiel ao texto, às ideias do autor. Quando eu conto, eu coloco um pouco da minha ideia, da minha opinião, eu floreio um pouco, isso me dá um pouco mais de liberdade. Há uma diferença. Uma maior com o público. Isso. É a tua viagem, né? É o seu pensamento. momento ali. Se eu escrevesse, seria desse jeito. Não Em muda relação- completamente, né? Isso. Em relação à música, você acha importante incluir também, não só a história, mas porque eu vi no seu canal justamente isso aí, né? Eu fui, na verdade, ver uma outra representação que você estava fazendo de um livro. Aham. Aí, quando foi passando os vídeos, eu vi que tinha uma história cantada. Isso. E como que foi isso? É uma história de minha autoria, né? Era um texto que eu queria fazer. E eu tinha, no momento, material disponibilizado com vários áudios, com várias cantigas. Cantigas conhecidas, cantigas de roda, né? E eu pensei, por que não inserir essas cantigas na história? E eu fui casando o texto com a música, até que eu consegui formar uma história contada e cantada, né? E a música também sempre esteve presente no meu plano de aula, porque a música é um texto. É um outro tipo de gênero textual, você pode explorar muita coisa. E que criança que não gosta de cantar, de dançar, de ouvir música? Não só criança. Até nós gostamos. Porque o professor meio que embarca nisso também, né? Uhum. Tem que Eu embarcar acho que- aqui, ó. Tem que embarcar. É isso aí. Eu acho que o professor de educação infantil é vista desse jeito. Gente, ela é maluca. Como é que pode aquela tia se vestir daquele jeito? Quem passa pelas janelas das nossas turmas, É assim, isso. param. Eu já vi professor falando, Vanessa, por que você se veste assim? Gente, eu tô na educação infantil, por que não? Fantasia. Vale tudo, vamos lembrar a infância, vamos deixar Isso as aí. coisas mais leves, o mundo já tá muito difícil lá Com fora. certeza. Com certeza. Então, eu acho que, assim, realmente, a leitura não tem preço, não tem explicação, não tem nada Que substitua. que substitua um bom livro. Verdade. Tia, fala um pouquinho pra gente. Qual a importância da leitura na tua vida? Olha, a leitura é tudo. A leitura é tudo, porque tudo que nós vamos fazer na sala de aula, né? Dentro eu trabalho com creche, com bebês e creche. E mesmo na barriga da mamãe, a gente já começa a contar a história. Isso é muito importante. A gente já começa a cantar, a gente já começa a conversar com aquela criança. E eles ouvem. Ouvem sim. Tem vários neuropediatras que, né, explica e que afirma que a criança escuta tudo que a gente fala aqui. Tudo Eu que vou a te gente interromper sente. só um minutinho, vamos para um breve intervalo comercial, já temos mais um pouquinho delas. Se 65% das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui, ele aprende de verdade. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa.
Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Estamos de volta, vivendo esse mundo mágico aqui da nossa infância, relembrando um pouquinho, né? Eu acho que cada livro desse nos dá um sorriso novo, nos dá uma esperança de uma manhã melhor. E esse programa, justamente, a intenção é essa, a gente entender que não é só um livro, a importância que ele traz os benefícios para a nossa vida como um todo. Não é só criança, é criança, jovem, adulto, terceira idade, também está valendo, por que não? Vamos falar um pouquinho sobre o perfil de um contador de história. O que você precisa para você contar uma história? O que a pessoa precisa? Precisa de carisma, precisa de voz, precisa de amor pelo que faz e um pouquinho de força de vontade. Porque mesmo quando a gente não sabe, a gente aprende. É uma prática que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente busca, que a gente busca experiências, aprende com o outro. Mas não é só pegar um livro, abrir e folhear, não? Não. Ah, então Tem vamos explicar muito isso bem mais. explicadinho. Tem muito mais, né? Você tem que... Primeiro, você tem que conhecer a história antes. Antes de você contar a história. Você tem que conhecer a história antes, você tem que ler, você tem que treinar, né? A Carmen tem uma experiência boa. É porque, assim, a gente tem que fazer essa antecipação, né? A gente precisa escolher a obra de acordo com a faixa etária da criança com que a gente vai trabalhar, né? Até para isso ter um significado para a criança. Se for totalmente fora da realidade, da faixa etária, não vai ter muito sentido, a criança não vai se interessar, né? Eu tenho que, principalmente, saber a intencionalidade, o que eu quero com aquela história, qual é o meu objetivo, né? Até o pai e a mãe também, dá para se trabalhar muita coisa naquele momento que está com o filho, na hora de dormir, algo que às vezes o pai e a mãe quer falar com o filho, às vezes não sabe como, utiliza esse momento de fantasia, isso é muito interessante, né? Então a gente precisa conhecer por quê. A gente tem que saber se o vocabulário está de acordo, se tem alguma palavra que pode acontecer da criança não saber e a gente precisa fazer essa explicação, né? Saber se a história está dentro de um contexto de vida da criança, dentro da realidade, se atende. Então, não é só pegar um livro, imagina, eu pego qualquer livro, eu vou ler aqui, eu tenho que ter um planejamento. E eu começo a ler e eu vejo no meio da história, não era para contar essa história. A criança, esquece. Não dá. Não pode. Né? Não dá. E é importante também antecipar as possíveis hipóteses que podem acontecer. Porque criança gosta, né, de perguntar, mas por que isso? Principalmente por que aquilo? a pergunta. E são perguntas perigosas. E deixa a gente, às vezes, né, numa saia justa, né? Então, apresenta para a gente agora
pessoal de casa, eu acho que está querendo muito, tanto os professores quanto os pais, né? Professor, essa dica para vocês agora vai ser dicas incríveis sobre recursos na contação de história. O que pode ser utilizado na sala de aula para... É claro que um livro e sua voz vale muito, mas também é muito válido outros meios. Nos apresenta alguns recursos? Sim, vamos apresentar. Nós temos aqui os fantoches, né, que eu acredito que sejam bastante conhecidos, né, que são aqueles bonecos que a gente coloca na mão, né, e aí tem vários personagens. Vale trocar de voz? Não, tem que trocar de é voz. obrigação, né? Imagina uma bruxa falando, né? Ah, eu sou uma bruxa que moro na floresta. Não, eu sou uma bruxa que moro na floresta. Completamente diferente, Aí sim consegue né? prender a atenção do aluno, acabou. Sim, isso aí. Até aquele mais pimentinha para nesse momento. E é aquele momento que você vê a criança assim, né? Com a boca aberta. O que paralisou vai acontecer? ali no momento, né? Tem aqui a caixa musical, vou deixar para a Celine apresentar. A caixa musical, você pode fazer uma preparação antes da história, né? Essa caixa aqui é feita de papelão, EVA, né? Super Mostra a parte de baixo, simples. só para os professores verem Ó. direitinho. Simples, né? É bem simples. Fácil de Caixa que você fazer. pega ali no Um mercado. recurso maravilhoso. Essa caixa aqui foi feita pela professora Alexandra Santana, tá? Muito talentosa, por sinal. E aqui essas fichinhas. Vira ali para nossa câmera ali. Ó, essa fichinha. Que música é essa? E que música seria essa? Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, pim. Saiu de lá, uma lagartixa, olhou pra mim e fez assim. Ótimo. E aí tem várias fichinhas aqui do índio, da borboletinha. E você aqui não tem, mas a gente pode colocar a letra da música aqui atrás. E você pode usar a sua imaginação e a sua criatividade. Podemos usar também para trabalhar também as vogais. As vogais, pode aproveitar Muito para as legal. vogais. Tem várias utilidades que você pode estar trabalhando com a caixa musical. Então fica a dica aí, professores. Caixa musical tem que estar incluso sim no seu planejamento. É uma forma de você começar a sua aula de forma leve, de forma gostosa. E uma coisa super fácil de se fazer, né? Dá para trabalhar presencial e não presencial também, tá? Perfeito. Nós temos aqui também os dedotes, que são mini fantoches, né? Porque em uma mão a gente consegue trabalhar uma história com todos os personagens. Isso é muito prático. E ainda deixa a outra mão livre também para se expressar, né? É uma luva, uma simples luva de linha, né? De tecido. Já é pronta essa luva. E aí com os personagens feitos, né? No caso aqui de EVA, mais dos materiais que o professor, né? Tiver, né? E aí coloca uma parte do cenário. E dá para ser qualquer história. Qualquer história, né? Simples. Muito legal. Também, né? Tem aqui também, esse aqui a Celine adora. Chegou a hora da história. Vamos ver se você sabe qual história vamos contar? Então, prepare-se, feche os seus olhinhos e vamos no mundo da imaginação. Vanessa, por favor. Vamos lá, gente. Vamos ver se ela vai acertar. Que história é essa? Então, gente, olha para isso aqui. Que história é essa, meu povo? 3 imagens e uma história. É isso aí, 3 imagens e uma história. Nós temos aqui doces, floresta e um caldeirão. Tá fácil. Que será? Que será? João e Maria? Acertou. Acertou. Perfeito, muito Exatamente. E temos várias fichinhas aqui. Outras histórias, Outras né? histórias. É muito interessante esse recurso porque dá para trabalhar muito bem os contos clássicos. E as crianças vão fazer tentar adivinhar que história Isso, que a tia vai contar isso. hoje. E Isso é muito legal. e porque pode isso aqui exercita várias coisas numa criança, né? E às Sim. vezes, Vanessa, a gente acha muito óbvio. Ah, que criança que não conhece Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. Tem criança que não conhece, que nunca ouviu nenhum, não tem esse contato em casa. Então, somente tem a escola como um lugar para proporcionar esse momento de leitura, né? Então, professor, seja esse canal para essa criança. Essas crianças que às vezes em casa têm um dia tão difícil e nós não sabemos, muitas das vezes.
Talvez o sorriso dele só dependa disso aqui, de uma cartilha que vai explicar para ele uma história, que é fazer por um momento ele esquecer o quão difícil está lá fora. Verdade. E o que mais que nós temos aqui? Esse pandeiro aqui, o quê? Ah, então, você falou, né, da história, né, que está lá no meu canal, aproveitar e divulgar. Isso aqui. aí. É, o meu canal, Carmen Conta Histórias, quem quiser lá no YouTube se inscrever, né, vai sempre receber notificações, né, tem vários vídeos lá. E como que eu comecei esse canal? Durante a pandemia, nós percebemos que as crianças estavam totalmente distantes da escola, né? E a gente queria resgatar um pouquinho essas crianças. Então, lá na secretaria, a gente montou uma plataforma virtual, né, para as crianças terem acesso às atividades, e eu tentei contribuir com a contação de histórias. E aí eu comecei de forma caseira mesmo, né? O celular ali na horizontal, errava, fazia de novo, não tinha edição. Então, gente, professor, é possível, tá? É possível fazer um vídeo Hoje em dia, a contando tecnologia história. está aí para isso. Isso, depois eu fui melhorando, né? Com a ajuda de muita gente. E aí eu criei o canal, fui colocando as histórias e eu vi que isso estava chegando até as crianças e estava fazendo efeito. Isso me animou. E aí a cada vídeo, a cada semana eu fazia uma história diferente. E esse projeto desse canal é muito bacana, porque foi um ano difícil. Isso. Foram anos difíceis, né? Isso. Difíceis que as crianças não estavam indo à escola. Uhum. Então, estar presente de casa, sem ter o que fazer, o que ver, e a televisão só tem tragédia. É verdade. Infelizmente, hoje não tem conteúdo. Então, muito bacana o teu projeto. Gente, vai no canal, visita, vocês vão gostar muito. São muitas histórias divertidas, legais. Professor, dicas para você de como fazer aquela história. Tem muita coisa legal que você pode tirar proveito daquilo. Aí tem Então, vamos com o a pandeiro. história com o pandeiro, né? Que é a confusão na vila. Quem quiser ir lá ver, é uma história, uma das minhas histórias, né? De minha autoria. E tem histórias também lidas e contadas de vários outros autores. Muito E legais. você usa esse pandeiro na hora, né? Eu uso, eu não sei, eu achei que eu cantava, que eu dançava, que eu tocava, eu me iludi. É uma e delícia. fui, né? Mas foi Tá? legal. Olha só, não precisa ter a voz bonita. Você precisa apenas fazer. É. Porque para as crianças sempre vai ser bom. Você pode ter a voz horrível, que é o meu caso. Mas eu canto assim mesmo, eu conto história assim mesmo, e tá tudo certo, eles vão rir assim mesmo. A gente é meio doida, né? Tem que ser, né? E eles É gostam. isso aí. É o que eu falei. A gente educação coloca uma infantil, porção de amor e Perfeito. vai à O luta. que vale é o amor. No final sempre prevalece Sempre tá isso. certo, é. E essa caixinha aqui? Essa latinha. Essa É uma latinha lata? é uma lata que tem vários objetos que a gente pode, na rodinha ou na sala de casa, São objetos do dia a São dia da objetos, criança, né? que você pode estar tirando da latinha e fazendo uma história compartilhada. Eu começo e você termina. Aí você olha a figura, uma bruxa. Vamos contar uma história de uma bruxa? É. E a criança pode participar dessa história, né? É. É Aí contada você com vai. elas. É contada com Muito elas. legal. E aí tem o príncipe, tem uma princesa. E além que são brinquedos das crianças mesmo, são brinquedinhos das minhas netas que eu uso para contar a história. E você pode também usar materiais não estruturados. A colher de pau, você pode usar para fazer uma bonequinha, para você contar a história. Né? Na hora que a mamãe está fazendo a comida, você pode inventar uma história de uma cozinha divertida, que os alimentos falam. Isso tudo vai surgindo. Você vai usando, deixando a sua imaginação e você vai, né, preparar um prato bonitinho lá, um purê de batata, um cabelinho de cenoura, um olhinho, e daí surgiu uma história com esse Gente, prato. Olha É quanta isso. coisa. Olha só. Tá presente. É isso aí. Entendam isso. Na mão de um professor, tudo vira arte. Professor, eu costumo dizer que o professor, reciclagem. É verdade. Por exemplo, Ficar esse doido pode quando ver passa uma na rua e vê uma caixa. coisa parada. Esse castelo, quando a gente vê prontinho assim, tá lindo, né? Mas é uma lata, né, de leite, em pó, Neston, aquele rolinho do papel toalha, né? E aí, encapado, né? A gente finaliza. Muito mas é legal. algo simples de ser feito, Que né? conteúdo muito importante, né? E essa lata é só uma lata mesmo com EVA, né? Sim. Você escolhe o tema que você quiser e dentro pode ter Isso a história é a que você... imaginação, né? Isso é a fantasia, É né? isso aí, fantasia. Eu acho que esse que é o nome, né? É tão gostoso. E tem um avental ali também que eu tô vendo. Tem Um avental. também. Aqui. Esse aqui é um avental simples, né?
Mas existem também aqueles aventais em que a história é contada aqui. Alguns professores já devem ter visto. Isso. O professor entende, né? Com feltro, com os personagens, com velcro, né? Colado com os personagens. Aí você pode fazer aqui a paisagem, uma floresta. Então, a gente tem várias histórias que a gente pode contar numa floresta. A gente pode contar Chapeuzinho Vermelho, João Maria, os Três Porquinhos, você só vai mudando os personagens, né? E esse aqui bonitinho, avental de vovó, né? Que dá também para... E você pode ter, né, separado uma peça, um avental, um arco, um chapéu, para que o próprio aluno saiba, quando você pegar aquele objeto, já vai saber que vai ali. Vai ter o momento da história e vai se organizando já e já se preparando para a história. E esse avental não necessariamente pode ser comprado pronto, pode ter formas de fazer. Pode mandar fazer. Até mesmo com aquele TNT. Sim. E fica muito legal também. Dá um TNT, uma cola quente na mão do professor. Tá tudo certo. Até vocês, pais. Fica aí a dica também. Eu não tenho um avental, não tenho como comprar. Compra um TNT, TNT tá baratinho, R$2,20, R$2,50. Você vai lá, compra um metrozinho e dá para fazer vários. Seu filho vai adorar, vai se divertir. Vanessa, eu não sei contar a história, mas ele sabe. Dá para ele, deixa ele ser o contador, senta. Para um pouquinho, eu acho que nós estamos precisando hoje disso, a criança precisa disso. Momentos com a família. A nossa vida é tão corrida, o nosso dia a dia é tão corrido, que às vezes a gente não presta atenção nesses pequenos detalhes, que fazem muita diferença na vida do teu filho, na vida de uma criança. Professor, entenda, você é o espelho do seu aluno, independente de qualquer coisa. Não é você escolher ser você é. Pai, mãe, vocês são os espelhos dos seus filhos. Ensina o caminho hoje, que quando eles crescerem, eles vão continuar seguindo esse caminho, pode ter certeza. Você vai fazer a tua parte. E o livro te ajuda nisso. O livro é justamente isso. Cada livro tem um conteúdo diferenciado, cada livro tem um ensinamento diferenciado. E você vai ver, mas meu filho apronta todas. Dá um livro para ele. Começa a fazer recursos para ele, faz ele fazer. E o mais bacana é quando você constrói junto. Você não precisa fazer sozinho. Tá aprontando todas? Olha, vamos construir uma casinha? Pega um papelão, uma tesoura, dá guache. Deixa ele fazer. Né? A minha filha e os meus sobrinhos, eles costumam muito fazer isso. Qualquer caixa que eles acham, vamos fazer uma obra de arte. Aí eles pegam a tesoura, cortam a janela e a porta do jeito deles. Às vezes pede ajuda. Aí eles pegam tinta ou canetinha e eles pintam. E falam assim, pendura na parede. Pode ter ficado daquele jeito. Tá lindo! É criatividade, né? É criatividade. E fala para mim qual que é o maior instrumento de um contador de história. O que você mais utiliza? O que a pessoa precisa ter? Assim, além da voz, como a Celine falou, né, que é um recurso que a gente utiliza muito, eu acho que assim, é usar o coração, né? Porque a gente consegue ver a Celine colocando o amor dela quando ela se veste de natalina, né? Quando ela conta uma história de Natal, mas é possível também a gente ver esse mesmo amor, essa dedicação numa história contada sem apetrecho nenhum, sem utilizar nenhum recurso, mas você utilizando a expressão, você conseguindo prender a criança naquele momento, o seu objetivo foi atingido. Se tiver com cara de doida, a gente faz também. A gente faz. Vamos sorrir, vamos chorar no mesmo momento. Somos meio atrizes. Sempre. Gente, vamos para um intervalo comercial muito rapidinho e voltamos com uma história maravilhosa que a tia Carmen vai contar pra gente, tá? Aguardo vocês no próximo bloco. Se 65% das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui, ele aprende de verdade. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra.
Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Estamos de volta com o nosso Educando. E agora vamos ouvir uma história, né? Com a tia Carmen. E aí, tia Carmen, qual que será a história de hoje? Hoje a história vai ser do seu Mané e do seu José. Era uma vez dois amigos, o seu Mané e o seu José. Cada um morava no alto de uma montanha. Um dia, o seu Mané resolveu visitar o seu José. Então ele abriu a portinha, saiu da casinha, fechou a portinha e foi. E desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha e chegou. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Não havia ninguém em casa. Seu José não estava ali. Então o seu Mané resolveu voltar num outro dia e foi para sua casa. E desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha e chegou em casa. Abriu a portinha, entrou na casinha, fechou a portinha e foi dormir. No outro dia, o seu José resolveu visitar o seu Mané. Então ele abriu a portinha, saiu da casinha, fechou a portinha e foi. E desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha e chegou. Mané! Ô Mané! E Mané não estava em casa. Então seu José resolveu voltar no outro dia. E desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, chegou em casa. Abriu a portinha, entrou na casinha, fechou a portinha e foi dormir. No outro dia, os dois amigos resolveram visitar um ao outro. Então eles abriram a portinha, saíram da casinha, fecharam a portinha e foram. E desce montanha, sobe montanha, desce montanha e se encontraram no meio do caminho. Olá, meu amigo, tudo bem com você? Estava com saudades. E ficaram ali conversando. De repente, um vento muito forte começou a bater. E eles viram que não tinham como continuar ali. E resolveram se encontrar no outro dia. Oh, até mais, meu amigo, adorei te ver. Eu também. E sobe montanha, desce montanha, sobe montanha e chegaram às suas casas. Então eles abriram a portinha, entraram na casinha, fecharam a portinha e foram dormir, com a certeza que do outro lado da montanha havia um amigo muito querido. Eu contei uma história que entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser,
que conte outra. Maravilhoso, perfeito. E por que dessa história, tia? Porque eu quis mostrar, tanto para os pais quanto para os professores, que é possível contar uma história que envolva o aluno, que traga essa fantasia para o aluno, mesmo sem usar nenhum recurso. Eu usei a minha voz e as minhas mãos. Então, sempre que é possível ter algum recurso, é muito bom, né, Celine? Mas nem sempre a gente tem. Então, o pai pode achar, meu Deus, mas eu não sei contar a história. Como é que eu vou contar? É uma história simples, que as crianças acabam decorando, porque eu tenho vários amigos que têm filhos, que quando me encontram, eles acabam contando a história para mim, recontam a história, quer dizer, é fácil de memorizar, e tem uma musiquinha também, chama a atenção, e é muito possível do pai, da mãe, do professor, fazer essa contação. Não houve livro, não houve recurso, mas houve a sua voz. Isso. E a sua imaginação também, porque não precisa ser uma história já criada, você pode criar uma história. Também. Agora me diz um pouquinho, diz para o pessoal de casa, para os professores, para os pais, até para os alunos que estão nos assistindo mesmo, né? O que você acha que leva os jovens de hoje em dia a não darem tanta importância para a leitura? Porque nós vemos muito isso. Os jovens, lê para quê? Não precisa, lê dá sono, lê cansa. Eu acho assim que a internet é um recurso muito rico, né? Para pesquisa, para leitura, só que vem muita coisa ao mesmo tempo. Né? E é preciso peneirar muita coisa. Então, o jovem acaba tendo contato muito direto com vários tipos de leitura e, às vezes, ele nem tem esse discernimento, ele nem sabe que tipo de leitura que ele gosta, ele não sabe nem escolher. Hoje em dia, a gente não vê muito, né, um jovem com um livro físico mesmo na mão. Sentir aquele cheiro de livro novo que a gente gosta. Ou até do velho, que mesmo tendo cheiro de velho, tá bom. Não tá tão novo. Visitar uma biblioteca, hoje a informação está tão fácil. A palavra biblioteca. Eu acho que tem alguns que perguntam assim, que monstro né? é esse? Eu nem sei o que é isso. Então, eu acho que isso faz muita falta, assim. A gente tem que buscar resgatar isso nas nossas crianças e adolescentes, né? Exatamente. Vamos de uma musiquinha? Vamos pegar essa latinha aí, essa caixinha de música? Vamos. Nós podemos usar esse pandeiro aqui também, né? Também. Não precisa saber vou tocar. tentar, O que vale é o barulho. E barulho criança gosta, você sabe disso, né? Que música é essa? Qual será, gente? É uma música tão fácil. Vamos lá? Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinho. Com seus pezinhos ele cisca ao chão, ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Aí, é simples. Com licença, tia. Gente, isso aqui. Não precisa saber tocar, vamos fazer barulho, que é disso que criança gosta. Isso aí. Tia, me diz uma coisa. Existe uma idade certa para uma boa leitura? Não existe uma idade certa para uma boa leitura, mas existe sim livros apropriados para cada faixa etária. Né? Aí tem aqueles livros que são adequados às faixas etárias. Né? E um livro que você indicaria? Um livro que você gosta? Para criança, eu adoro os clássicos. Sou apaixonada. Vamos nos clássicos, bem clássicos mesmo. Branca de Neve, Cinderela, A Bela e a Fé. Toda criança merece passar por essa fase de conhecer pelo menos esses, né? Vamos de Disney. Isso, a Bela e a Fera. Mas também gosto, né, dos livros da Tarsila de Amaral. Tem um livro que você vai conhecendo a vida da Tarsila e você vai trabalhando com a criança. O professor pode usar dentro de sala de aula para desenvolver alguma atividade. Esse livro dá para desenvolver alguma atividade, além de contar. Tem os livros que para criança pequena na hora do banho, os livros que dá para tomar banho e você pode ali estar desenvolvendo a habilidade ali, né, do leitor na hora do banho e é gostoso. Porque não vai estragar, né? Não, é próprio para o banho mesmo. Muito legal. E você, tia Carmen, qual livro você indicaria? Eu trouxe um livro que eu sempre leio para os meus alunos. Tem lê para a gente canal. também, então.
Se Criança Governasse o Mundo, de Marcelo Xavier. Eu acho interessante tanto para o pai, para a mãe, para o professor contar, né, para a criança, ler para a criança, porque trabalha muito assim a imaginação. É isso que a gente estava falando, Vanessa. O mundo está tão difícil, o mundo adulto está tão difícil, né? Que a gente pode levar a criança a imaginar. E se criança governasse o mundo? Como seria esse mundo dentro da fantasia? E a gente ouve um monte de coisa, né? Vou só ler um pedacinho. Só um pedacinho, né? Para falar um gostinho de Fica quero mais. Para ir lá no meu canal, para ler, para ouvir. Gente, lá tem, não percam essa história lá, o finalzinho. Se criança governasse o mundo, o trânsito seria uma maravilha. Guerras, se existissem, não teriam tiros nem bombas, terminariam sempre bem, com amigos e inimigos guardados juntos na caixa da paz. Os bancos teriam dinheiro para todos, feito ali mesmo, rapidinho. Fome não haveria. Comida seria feita sem fogo. Salada de grama, farofa de areia, bife de caco de telha e suco de mentirinha. Cada um teria sua casa, móveis, camas quentinhas para os filhos e carinho, muito carinho. A TV e o rádio contariam histórias e só dariam boas notícias. Hoje tem espetáculo. Desinventaram a injeção. Tempestade de sorvete prevista para hoje à tarde. E assim vai. Ó, querem conferir o finalzinho? Vai lá no canal. Fala pra gente o nome do canal. É Carmen Conta Histórias. Carmen Conta Histórias. Vai lá, confere, vocês vão gostar. Tem dicas muito legais para você, pai, para você, professor. Até criança mesmo. Eu quero continuar vendo aquela história que eu vi lá no Educando. O programa tá aí, só acessar. Hoje tem essa facilidade aí. E me responde aqui, o que seria para você uma boa aula? Eu acredito e sempre busquei, né? Trazer para os meus alunos uma boa aula. Eu acho que uma boa aula é aquela que o aluno quer voltar amanhã, né? Aquela que ele precisa para isso? O que faz o aluno querer voltar amanhã? Tem que ter algo que desperte a curiosidade, desperte o que a gente está falando a todo momento, a fantasia, o interesse. Eu preciso conhecer o meu aluno, saber do que ele gosta, do que ele precisa, do que eu posso oferecer a ele para ele ir além. E para você? Afeto, né? Afeto. Complementando aqui, a gente tem que ter uma troca de afeto, a gente tem que ter um vínculo com o aluno para que ele queira voltar no outro dia, né? Desenvolver a criatividade, aulas mais dinâmicas, né? Com gostinho de quero mais mesmo. É isso aí, gente, esse gostinho de quero mais. É tão maravilhoso, né? Você ver um sorriso no olhar de uma criança só de te olhar. Hoje tem aula da tia Carmen. Igual a minha filha toda segunda-feira ela fica doida. Mãe, hoje é aula da tia Sandra, hoje tem educação física, eu tenho que ir para a escola. Então, assim, isso é uma parte bem legal. Porque você fala assim, poxa, ele tem prazer de estar lá. Isso. E a gente se preocupa tanto, pô, meu filho vai para a escola, ficam 4 horas, é muito tempo. Uma criança pequena está numa sala de aula. Alguns ficam o dia inteiro. Então, é importante, sim, professor, você fazer um planejamento, você chegar na sua sala, não de qualquer maneira. Inclua música, inclua leitura, deixa a criança pegar o livro, não fique com medo de estragar, não, pega esses outros que tem livros de plástico, de pano, né? Tem, todos os tipos. É válido, é muito importante fazer uma rodinha. Pais, vocês, faz uma rodinha com seus filhos, bota eles sentados. Às vezes, como a tia falou ali, você não precisa de um livro, você precisa de um jornal, de uma revista, e recorta imagens, gravuras, e você conta em cima daquela gravura. Pega uma gravura, qualquer uma, e pede para o seu filho, dizer, filho, vamos contar uma história, começa aí. Tudo é válido em relação à leitura. Desenvolve muito aspectos no lado do seu filho. É a escrita, é a forma de você falar, o seu falar. Você escreve aquilo que você fala. Então, se você lê, você vai entender e automaticamente você vai conhecer. Meninas, foi muito bacana ter vocês aqui. Foi ótimo. Eu dou esse espacinho, se vocês quiserem falar alguma coisa em relação à educação, em relação ao trabalho de vocês, podem ficar à vontade. Deixar um recado mesmo, né? Que tudo seja feito com muito amor, né, Celine? Tanto o papel do pai, da mãe, do professor, do cuidador, de todo profissional de educação. Nós estamos passando por momentos muito difíceis na nossa sociedade, né? Mais que nunca a gente precisa dar valor à vida. E nós, professores, nós formamos vidas, né? Essa é uma responsabilidade que a gente vai levar para sempre, né? Histórias trazem memórias afetivas. Então, precisamos deixar essa marquinha nos nossos alunos, né?
É tão bom, né, quando a gente encontra com um aluno, que eu já tenho alunos grandes, fala assim, gente, eu tenho um aluno, Marcos Alexandre, gente, aonde ele me vê, manda mensagem, tia, tudo bem, olha, eu consegui, passei na faculdade, passei isso, passei aquilo. É muito legal mesmo, porque você marcou a vida daquela criança ali. Verdade. Olha só por curiosidade, porque eu fiquei muito curiosa com esse castelo aqui maravilhoso, gente. Será que nós podemos pegar e contar uma historinha em cima dele, daqui tudo que sair? Você que gosta desse castelo, então faz pra gente. Antes, deixa eu só entregar aqui para você uma lembrancinha que a gente trouxe. Você gosta, né? Amo! Pra você, tá? Obrigada, meu Agradecer amor. pela oportunidade. Gente, agora eu tenho que mostrar isso pra vocês. Olha isso aqui, gente. Amor, o que tá faltando muito hoje no mundo, que nós precisamos muito, que é sempre bem-vindo. Você quer? E alegria. A alegria faz parte da nossa vida, faz parte do nosso chamado aqui como pessoa, como cidadão. Então, meninas, obrigada. Vamos Nós à que história? agradecemos. Vamos lá. Posso escolher qualquer um? Pode. 3 imagens em uma história. Era uma vez, numa floresta tão distante, haviam 3 porquinhos. Um se chamava Zezinho, outro Joãozinho e o outro Luizinho. Eles adoravam brincar perto do lago. Só que um belo dia, a mamãe dos porquinhos chamou: Luizinho, venha cá, traga seus irmãos. E o que aconteceu? Aconteceu que está na hora de vocês irem morar na floresta. Mas como assim? Vocês já cresceram e agora precisam ir. E foram para a floresta. A mamãe deu 3 mochilas para cada um. E nela estavam seus materiais para a construção de suas casas. Zezinho e Luizinho brincaram na beira do lago e nem esquentaram para fazer a casinha. Joãozinho foi e construiu a sua casinha. Um fez uma casinha de palha, outro de madeira e outro de alvenaria. E ficaram brincando, até que a noite chegou. Um vento forte. Algo meio estranho no ar. Sinto o cheiro de coisa esquisita. Vamos entrar. Estou com fome. O que vejo aqui? Porquinhos para o meu jantar. E os porquinhos que estavam brincando, quando viram o lobo, saíram correndo. Mas não adiantou. O lobo foi, bateu. Abram a porta, ou vou assoprar. E Luizinho, ai meu Deus do céu, esse lobo, ele vai derrubar a minha casa. Ele está batendo muito forte. E foi aí que o lobo soprou e derrubou a casa. O porquinho saiu correndo para a casa do irmão. Me ajude, o lobo está atrás de mim. E o lobo correndo bateu na porta. Abram, ou então eu vou assoprar. Soprou e a casa caiu, porque não era feita de um material forte. E eles saíram correndo e entraram na casa feita de alvenaria. E aí, o lobo bateu, cansou de bater, assoprou e nada. O porquinho, muito esperto, colocou um caldeirão da sopa debaixo da chaminé. E aí o lobo tentou entrar pela chaminé. E logo se deu mal. Caiu dentro do caldeirão e todos viveram felizes para sempre. Porque o lobo nunca mais
incomodou os porquinhos, e os porquinhos aprenderam a lição de escutar a mamãe e não fazer coisas que a mamãe não mandou. E entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Colori, colorete. Quem quiser que conte 7. Então é isso. Papai, mamãe, professores. Quem quiser, Que conte outra. que conte outra. Toda história é bem-vinda. Eu vou deixar com vocês aqui um pensamento que diz assim: milhares de pessoas acreditam que ler é difícil, que ler é chato, que dá sono, e com isso atrasa seu desenvolvimento, atrofiam suas ideias, dão de comer aos seus preconceitos, sem imaginar o quanto a leitura os libertaria dessa vida estreita. Ler civiliza. Não existe hora certa. Não existe lugar certo, nem idade certa. Para uma boa leitura, toda hora é hora, todo lugar é lugar e toda idade é idade. A boa educação é a moeda de ouro. Em todas as partes tem valor. A leitura é para a mente o que exercício é para o corpo. Antes de encerrar o nosso programa, tá um papo aqui bem gostoso. Vamos de pandeiro, vamos de música. Vamos, ela gostou. Puxa aí, Celine. Vamos pegar a caixinha? Pode ser. Vai pegar a caixinha? Ela já sabe Ah, que já sabe de ficou. cabeça? Melhor ainda. Vamos de borboletinha? Vamos! Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta, maninha, É que está tem frio. Quando o sapo cantou maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo pode estar lá dentro, fazendo rendinho maninha pro seu casamento. agora vamos. 1, 2, 3, Índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Ia navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. O pequeno bote do índiozinhos quase virou, mas não virou. Muito bom, menina. Vamos encerrar com uma de Natal, né, gente? Com certeza. Claro que Vamos lá, Natalina. pode puxar aí. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino nesse nosso lar. Abençoe Muito todas bom. as Tá vendo? A gente famílias. não precisa saber cantar. Não precisa nem saber letra direito, não. A gente inventa na hora também, se for preciso. Não tem problema. Isso O aí. contador de história também improvisa. É isso aí. A nossa, Sempre a nossa improvisa. vida, acho que é isso aí, é improviso. Espero que vocês tenham gostado desse momento gostoso que nós passamos juntas. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Quando quiserem, o Educando está de portas abertas para vocês. Tá bom. Foi Obrigada, maravilhoso Vanessa. estar aqui. Gente, cara, recurso. Gente, obrigada pelo Bimo. Amei. Eu adoro essas coisas, galera. E é isso. Fala para mim um pouquinho sobre o que significa educação para vocês. Eu acredito que a educação seja a esperança, né? A esperança que ainda existe na gente, apesar de tanta coisa que a gente vê difícil e ruim no mundo. Eu acho que sinônimo de educação é a esperança. Esperança. Para você é isso? Transformação. Esperança e transformação. Esperança, transformação para um amanhã melhor. Você pode tudo. Obrigada por estarem conosco. Foi um prazer recebê-los aqui também conosco, aqui nesse programa. Obrigada por ter estado conosco até o final. Espero que tenham gostado e até o próximo. Um beijo no coração de todos vocês.
65% das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui, ele aprende de verdade. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724.